Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula, hoje sobre ângulos congruentes, adjacentes e bissetriz de um ângulo. Então vamos iniciar aqui com ângulos congruentes, que são aqueles que têm a mesma medida, ou seja, a medida dos dois são iguais, certo? Então no caso aqui eu tenho o ângulo AOB, que é isso aqui, ele mede esse ângulo AOB mede 30 graus, certo? E o ângulo COD também mede 30 graus. Então, quer dizer que eles são ângulos congruentes, certo? Então, como é que eu vou escrever isso aqui? Eu vou escrever assim. O ângulo AOB é congruente ao ângulo COD. Aqui é a simbologia matemática, certo? Então, vamos aqui para um exemplo. Calcule o valor de x sabendo que os ângulos são congruentes. Então, se esses ângulos eles são congruentes, as medidas deles são iguais, né? Então, o que eu vou colocar aqui? Vou escrever 2x mais 50 é igual a x mais 60, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que isolar meu x, né? Aqui para poder encontrar o valor. Então, vou repetir 2x, passo o x, fica negativo, repete 60, passa o 50 negativo. 2x menos x vai dar x, 60 menos 50 dá 10 graus. Então, x vale 10 graus, certo? Foi o que a questão pediu, o valor de x. Agora, eu tenho os ângulos adjacentes. Os ângulos adjacentes são aqueles que possuem um lado em comum e as regiões determinadas por eles não têm mais pontos em comum. Então, quem são os ângulos adjacentes aqui? O ângulo AOB, certo? Esse ângulo aqui. E o ângulo BOC. Então, ele possui esse lado que é o OB em comum, né? Esse lado aqui, do meio. E não tem nenhuma região deles que possui pontos em comum, certo? Então, essa região aqui do ângulo AOB tem uma região que é distinta do ângulo BOC, certo? Um exemplo aqui de questão. Calcule a medida de AOB, certo? Sabendo que esses ângulos são adjacentes, certo? Então, como é que eu vou calcular a medida de AOB? Eu tenho que a medida de AOC é 23 e tenho que a medida de BOC é 27. Então, é só somar. Vai dar 50 graus, certo? E aqui temos a bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo é uma semirreta interna ao ângulo com a origem no vértice do ângulo, que eu divido em dois ângulos congruentes. Perceba que esse segmento OC está dividindo o ângulo o ângulo AOB em dois ângulos iguais. Então,
OC é bissetriz de AOB, certo? Ela está dividindo esse ângulo em ângulos iguais, certo? Um de 20 e o outro de 20. Um exemplo aqui. Sabendo que OC é bissetriz do ângulo AOB, determina o valor de BOC. Então, aqui é a bissetriz do ângulo, né? OC é a bissetriz desse ângulo, AOC. Então, está dividindo esses dois ângulos em ângulos iguais. Então, se aqui vale 35, aqui também vai valer 35, certo? Então, BOC é igual a 35 graus. Ok? Então, pessoal, esse foi o nosso assunto. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.